Lucas Almeida dirigia seu carro esporte de última geração pelas ruas movimentadas. Com apenas 22 anos, ele já tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: roupas de grife, relógios caros e uma vida social agitada nos clubes mais exclusivos da cidade. Filho único de Roberto Almeida, um magnata do setor imobiliário, Lucas cresceu acostumado a ter seus caprichos atendidos e raramente pensava nas consequências de suas ações. Naquela noite fatídica, Lucas estava a caminho de mais uma festa extravagante. O álcool já circulava em suas veias depois de algumas doses de uísque tomadas mais cedo. Ele acelerou o carro, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo enquanto ultrapassava os outros veículos. A música alta pulsava pelos alto-falantes, abafando o som das buzinas irritadas ao seu redor. Foi então que aconteceu. Em uma fração de segundo, Lucas perdeu o controle do carro ao fazer uma curva em alta velocidade. Ele viu um lampejo de faróis e ouviu o som ensurdecedor de metal se chocando contra metal. Seu carro girou várias vezes antes de parar. Por alguns instantes, Lucas ficou paralisado, seu coração batendo freneticamente no peito. Ele olhou ao redor, vendo os destroços espalhados pela rua. Um outro carro estava capotado a alguns metros de distância. Lucas podia ouvir gritos e choros vindos dele. O pânico tomou conta. Sem pensar duas vezes, Lucas ligou o carro novamente e acelerou, fugindo da cena do acidente. Suas mãos tremiam no volante enquanto ele dirigia pelas ruas escuras, tentando se convencer de que não era sua culpa, que não tinha opção a não ser fugir. Nos dias que se seguiram, Lucas mal conseguia dormir ou comer. Ele vasculhava obsessivamente os noticiários, procurando informações sobre o acidente. Foi assim que descobriu que uma família inteira havia sido gravemente ferida: pai, mãe e 2 filhos pequenos. O pai estava em estado crítico no hospital. A culpa começou a corroer Lucas por dentro. Ele se isolou, evitando amigos e festas. Seu pai, Roberto, notou a mudança de comportamento, mas atribuiu a uma fase passageira. Lucas não teve coragem de contar a verdade, temendo a decepção do pai e as consequências legais. Os meses se passaram e Lucas afundou cada vez mais em depressão e ansiedade. Ele começou a beber pesadamente, tentando afogar a culpa que o consumia. Sua vida, antes tão cheia de privilégios e diversão, agora parecia vazia e sem sentido. Foi numa dessas noites de bebedeira que Lucas tomou uma decisão drástica. Ele não podia continuar vivendo daquela forma, carregando o peso daquele segredo terrível. Precisava fazer algo para expiar sua culpa, para tentar consertar de alguma forma o mal que havia causado. Na manhã seguinte, ainda de ressaca, Lucas arrumou uma mochila com algumas roupas e objetos essenciais. Deixou um bilhete vago para seu pai, dizendo apenas que precisava de um tempo para encontrar seu caminho. Então, pegou um ônibus para o interior do estado, determinado a recomeçar do zero, longe do conforto e da proteção de sua vida privilegiada. Lucas chegou à pequena cidade de Vale Sereno sem um plano concreto. Seus recursos eram limitados. Ele havia trazido apenas uma pequena quantia em dinheiro, determinado a não usar o nome ou a influência de sua família. Nas primeiras semanas, dormiu em albergues baratos enquanto procurava trabalho. Foi então que Lucas viu um anúncio de emprego no Hotel Bela Vista, um estabelecimento modesto, mas charmoso no centro da cidade. Eles estavam contratando um zelador. Lucas nunca havia feito trabalho braçal em sua vida, mas decidiu que era uma oportunidade de recomeçar. O gerente do hotel, Miguel Santos, era um homem de meia idade com um olhar perspicaz. Ele examinou Lucas com certa desconfiança quando o jovem se apresentou para a vaga. "Você já trabalhou como zelador antes?" perguntou Miguel. Lucas engoliu em seco. "Na verdade, não, mas estou disposto a aprender e trabalhar duro." Miguel franziu a testa. "Este não é um trabalho fácil, rapaz. Requer dedicação, atenção aos detalhes e muita energia. Não é para qualquer um." "Eu entendo", disse Lucas, tentando soar confiante. "Estou pronto para o desafio. Só preciso de uma chance para provar meu valor." Algo na determinação de Lucas deve ter tocado Miguel, porque após alguns momentos de reflexão, ele assentiu. "Tudo bem,
Vou lhe dar um período de experiência, mas vou avisando, se não der conta do trabalho, não hesitarei em dispensá-lo. Lucas sentiu um misto de alívio e apreensão. Obrigado, senhor, não vai se arrepender. Os primeiros dias foram um choque para Lucas. Seu corpo, acostumado a uma vida de conforto, protestava contra as longas horas em pé, carregando equipamentos pesados e realizando tarefas que ele nunca imaginara fazer. Suas mãos, antes macias e bem cuidadas, logo ficaram calejadas e ásperas. Mas Lucas estava determinado a não desistir. Cada tarefa concluída, cada elogio relutante de Miguel, era uma pequena vitória. Aos poucos, ele começou a sentir uma satisfação que nunca experimentara antes. A sensação de ter conquistado algo por mérito próprio, sem a influência do nome ou do dinheiro de sua família. Foi durante esse período de adaptação que Lucas conheceu André Silva, outro zelador do hotel. André era alguns anos mais velho que Lucas, com uma expressão séria e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Inicialmente, André se manteve distante, respondendo às tentativas de conversa de Lucas com monossílabos. Mas com o passar das semanas, a persistência de Lucas começou a quebrar as barreiras. André, percebendo a dedicação do novato, começou a oferecer dicas e conselhos sobre como realizar as tarefas de forma mais eficiente. Gradualmente, uma amizade começou a se formar entre os dois. Lucas descobriu que André era pai solteiro de 2 crianças pequenas, uma menina de 8 anos chamada Sofia e um menino de 6 anos chamado Pedro. A esposa de André havia falecido há alguns anos, deixando-o para criar os filhos sozinho. André raramente falava sobre seu passado, mas Lucas podia sentir que havia uma história de dor por trás daqueles olhos cansados. À medida que os meses passavam, Lucas se sentia cada vez mais em casa no Hotel Bela Vista. O trabalho árduo e a rotina simples traziam uma paz que ele nunca havia experimentado em sua vida anterior. Ele começou a fazer amizade com os outros funcionários e até mesmo com alguns hóspedes regulares. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, Lucas e André estavam sentados nos fundos do hotel, compartilhando um café. André parecia particularmente pensativo. Sabe, Lucas, ele disse depois de um longo silêncio, quando você chegou aqui, achei que não ia durar uma semana. Garotos ricos como você geralmente não aguentam o tranco. Lucas sentiu um frio na espinha. Como assim, garotos ricos? André deu um sorriso cansado. Não é difícil perceber, cara. Suas mãos, seu jeito de falar, você claramente não cresceu fazendo trabalho braçal. Mas tenho que admitir, você me surpreendeu. Nunca vi alguém se esforçar tanto para aprender e melhorar. Lucas ficou em silêncio por um momento, sentindo uma mistura de alívio e culpa. Obrigado, André. Isso significa muito vindo de você. E você tem razão, eu tive uma vida privilegiada, mas aconteceram coisas que me fizeram querer mudar, ser uma pessoa melhor. André assentiu, sem pressionar por mais detalhes. Bem, seja lá o que for que te trouxe aqui, estou feliz que você veio. Você é um bom amigo, Lucas. Aquelas palavras tocaram Lucas profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que estava no caminho certo, que talvez houvesse esperança de redenção. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Lucas se dedicava cada vez mais ao seu trabalho no hotel, ganhando o respeito não apenas de André, mas também de Miguel e dos outros funcionários. Ele começou a se envolver mais com a comunidade local, participando de eventos beneficentes e até mesmo dando aulas de reforço para crianças carentes nos finais de semana. Foi durante uma dessas aulas de reforço que Lucas conheceu Sofia e Pedro, os filhos de André. As crianças eram adoráveis e inteligentes, com os mesmos olhos expressivos do pai. Lucas se viu rapidamente se afeiçoando a elas, ajudando-as com os deveres de casa e às vezes até cuidando delas quando André tinha que fazer horas extras no hotel. Um dia, enquanto brincava com Sofia e Pedro no parque da cidade, Lucas notou algo que o deixou intrigado. Pedro tinha uma cicatriz proeminente no braço esquerdo, parcialmente escondida pela manga da camiseta. Quando Lucas perguntou gentilmente sobre ela, o menino ficou subitamente quieto. Foi do acidente, Sofia respondeu em voz baixa, quando o carro mal bateu na gente.
Lucas sentiu seu coração acelerar. Que acidente? Ele perguntou, tentando manter a voz calma. Foi há muito tempo, disse Sofia, seus olhos se enchendo de lágrimas. Um carro bateu no nosso. A mamãe se machucou muito. O papai ficou no hospital por um longo tempo. Lucas mal conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Seria possível que a família que ele havia atingido naquela noite fatídica fosse a família de André? Ele passou os dias seguintes em agonia, observando André com novos olhos. Agora ele notava as cicatrizes quase imperceptíveis no rosto do amigo, o leve mancar em sua perna esquerda. Como ele não havia percebido antes? A culpa, que Lucas achava que estava começando a superar, voltou com força total. Cada interação com André, cada momento com as crianças, era agora atingido com uma dor aguda. Ele se perguntava como poderia continuar vivendo esta mentira, como poderia olhar nos olhos do homem cuja vida ele havia destruído e se chamar de amigo. Mas antes que Lucas pudesse decidir o que fazer com esta revelação devastadora, uma nova complicação surgiu no Hotel Bela Vista. Miguel começou a notar discrepâncias nos registros financeiros do hotel. Pequenas quantias de dinheiro estavam desaparecendo, assim como alguns itens de valor dos quartos dos hóspedes. Inicialmente, ele tentou lidar com a situação discretamente, aumentando a segurança e monitorando mais de perto as atividades dos funcionários. Lucas, ainda lutando com sua própria culpa e segredos, começou a notar mudanças sutis no comportamento de André. O amigo parecia mais nervoso, frequentemente checando os bolsos e olhando por cima do ombro. Em algumas ocasiões, Lucas o viu saindo de áreas restritas do hotel sem explicação. A suspeita começou a crescer na mente de Lucas. Seria possível que André estivesse por trás dos furtos? A ideia parecia inconcebível. André sempre fora o exemplo de integridade e trabalho duro, mas as evidências pareciam apontar nessa direção. Lucas se viu dividido entre sua lealdade ao amigo e seu desejo de fazer a coisa certa. Ele sabia que deveria reportar suas suspeitas a Miguel. Mas como poderia trair a confiança de André depois de tudo o que havia acontecido? As semanas se passaram e a tensão no hotel continuava a aumentar. Miguel estava cada vez mais desconfiado, interrogando funcionários e ameaçando chamar a polícia. Lucas observava André se tornar cada vez mais ansioso e retraído. Foi então que Lucas tomou uma decisão. Ele precisava confrontar André diretamente, dar ao amigo a chance de explicar ou confessar antes que as coisas saíssem completamente do controle. Numa noite após o expediente, Lucas convidou André para uma conversa nos fundos do hotel. O ar estava carregado de tensão quando os dois se sentaram em um banco desgastado, longe dos ouvidos dos outros funcionários. André, Lucas começou, sua voz tremendo ligeiramente. Eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja honesto comigo. André olhou para ele com uma mistura de cansaço e resignação. O que foi, Lucas? Lucas respirou fundo. Você está roubando do hotel? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. André baixou os olhos, suas mãos se apertando em punhos. Eu não queria, ele finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Mas as contas médicas de Sofia, o tratamento que ela precisa... Eu não tinha escolha, Lucas. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Parte dele queria gritar com André, lembrá-lo de tudo o que Miguel havia feito por eles, de como isso poderia arruinar tudo. Mas outra parte, a parte que carregava o peso da culpa pelo acidente, entendeu o desespero que levaria um homem bom a fazer algo tão contrário à sua natureza. André, por que você não pediu ajuda? Lucas perguntou, lutando para manter a compostura. Eu teria ajudado, tenho certeza que Miguel também. André balançou a cabeça tristemente. Eu não podia. Já devia tanto a todos vocês. E o tratamento de Sofia é caro demais. Eu não vi outra saída. Lucas fechou os olhos, sentindo o peso das decisões que precisava tomar. Ele sabia que não podia simplesmente ignorar o que André havia feito, mas também sabia que não podia entregá-lo sem tentar ajudar.
Nós vamos resolver isso, disse Lucas finalmente. Juntos. Mas você precisa parar agora, André, e vamos ter que contar ao Miguel. André pareceu murchar diante de seus olhos. Ele vai me demitir, talvez até me denunciar à polícia. O que vai ser das crianças? Lucas colocou uma mão no ombro do amigo. Eu não vou deixar isso acontecer. Confie em mim, ok? Vamos encontrar uma solução. Naquela noite, Lucas mal dormiu, sua mente girando com possibilidades e planos. Ele sabia que precisava fazer algo drástico para ajudar André e sua família, para tentar compensar o mal que havia causado há tanto tempo atrás. Mas também sabia que precisava fazer isso da maneira certa, sem comprometer sua integridade ou a de André ainda mais. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo e foi direto ao escritório de Miguel. O gerente do hotel já estava lá, como sempre, revisando os relatórios noturnos. Miguel, posso falar com você? Lucas perguntou, seu coração batendo forte no peito. Miguel ergueu os olhos, surpreso com a seriedade no tom de Lucas. Claro, entre. O que houve? Lucas fechou a porta atrás de si e sentou-se na cadeira em frente à mesa de Miguel. Ele respirou fundo, reunindo coragem para o que estava prestes a fazer. Miguel, eu descobri quem está por trás dos furtos no hotel, ele começou. Os olhos de Miguel se arregalaram. E quem é? Lucas hesitou por um momento. Antes de revelar isso, eu preciso que você me escute. A situação é mais complicada do que parece, e eu acredito que há uma maneira de resolver isso sem envolver a polícia ou arruinar a vida de alguém. Miguel franziu a testa, mas assentiu lentamente. Continue. Lucas então contou tudo a Miguel, sobre as suspeitas que tinha sobre André, a conversa que tiveram na noite anterior e os motivos desesperados por trás das ações de André. Ele falou sobre Sofia e suas necessidades médicas, sobre como André se sentia encurralado e sem opções. Miguel ouviu em silêncio, sua expressão passando da raiva à decepção, e finalmente a uma compreensão relutante. Eu entendo que você queira proteger seu amigo, Lucas, Miguel disse finalmente. Mas o que André fez é grave. Eu não posso simplesmente ignorar isso. Eu sei, Lucas respondeu rapidamente, e não estou pedindo para você ignorar. Estou pedindo uma chance de consertar isso. Miguel ergueu uma sobrancelha. E como você propõe fazer isso? Lucas respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu quero pagar tudo o que foi roubado, cada centavo. E quero estabelecer um fundo para ajudar funcionários em situações de emergência médica, para que ninguém mais se sinta forçado a fazer o que André fez. Miguel o encarou com surpresa. Lucas, isso seria uma quantia considerável de dinheiro. Como você planeja fazer isso com o salário de zelador? Lucas fechou os olhos por um momento, sabendo que estava prestes a revelar o segredo que havia guardado por tanto tempo. Eu não sou quem você pensa que sou, Miguel. Meu nome completo é Lucas Almeida. Meu pai é Roberto Almeida, o dono da Almeida Incorporações. O choque no rosto de Miguel era evidente. O quê? Mas por que você está trabalhando aqui como zelador? Lucas então contou a Miguel toda a sua história, o acidente, a fuga, a culpa que o consumia e sua busca por redenção. Ele falou sobre como o trabalho no hotel e a amizade com André haviam mudado sua vida, dado a ele um propósito que nunca tivera antes. Eu sei que menti sobre quem eu era, Lucas concluiu. E entendo se você não quiser mais me manter como funcionário depois disso. Mas, por favor, deixe-me ajudar a consertar essa situação com André. Deixe-me usar os recursos que tenho para fazer algo bom, para ajudar as pessoas que se tornaram tão importantes para mim. Miguel ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente ele falou. Lucas, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro, você me surpreendeu desde o primeiro dia que chegou aqui. Sua dedicação, seu trabalho duro. Agora eu entendo de onde vinha essa determinação. Você estava buscando redenção. Lucas assentiu, sentindo um nó na garganta. O que você está propondo é generoso, Miguel continuou, mas não resolve o problema da confiança quebrada. André ainda cometeu um crime. Eu sei, Lucas respondeu, e ele sabe disso também. Ele está disposto a enfrentar as consequências. Mas Miguel, por favor, pense nas crianças. Elas já perderam a mãe. Não podem perder o pai também.
Miguel suspirou profundamente. Tudo bem, vamos fazer o seguinte. André vai devolver tudo o que pegou e vai trabalhar horas extras sem pagamento adicional para compensar o hotel. Ele também terá que fazer trabalho voluntário na comunidade. Se ele cumprir essas condições e nunca mais se envolver em algo assim, nós não levaremos o caso adiante. Lucas sentiu um alívio imenso. Obrigado, Miguel. Você não vai se arrepender. Quanto a você, Miguel continuou, aprecio sua honestidade agora, mesmo que tenha vindo tarde. Sua oferta de estabelecer um fundo de emergência para os funcionários é nobre. Se você realmente quer fazer isso, sugiro que trabalhe com nosso departamento de RH para estruturar adequadamente. Lucas assentiu energicamente. Claro, farei isso. E Miguel, eu gostaria de continuar trabalhando aqui se você me permitir. Este trabalho, esta vida, me trouxeram mais felicidade e propósito do que eu jamais tive. Miguel o estudou por um momento antes de responder. Você pode ficar, Lucas, mas nada de tratamento especial. Você continua sendo um zelador como qualquer outro. Não esperaria nada diferente. Lucas sorriu, sentindo-se mais leve do que se sentia em anos. Nos dias que se seguiram, Lucas trabalhou incansavelmente para implementar as mudanças que havia proposto. Ele entrou em contato com seu pai, Roberto, explicando a situação e pedindo sua ajuda para estabelecer o fundo de emergência para os funcionários do hotel. Roberto, que havia passado os últimos meses preocupado com o paradeiro do filho, ficou aliviado em saber que Lucas estava bem e impressionado com a maturidade e compaixão que ele demonstrava. Ele não apenas concordou em ajudar com o fundo, mas também se ofereceu para expandir o programa para outros hotéis e empresas da região. André, por sua vez, estava profundamente envergonhado por suas ações, mas grato pela segunda chance. Ele se dedicou a cumprir todas as condições impostas por Miguel, trabalhando horas extras e se envolvendo em projetos comunitários. Lucas o apoiou durante todo o processo, ajudando-o a encontrar recursos para o tratamento de Sofia e oferecendo apoio emocional nos momentos difíceis. À medida que os meses passavam, o Hotel Bela Vista começou a se transformar. O fundo de emergência para funcionários não apenas evitou que situações como a de André se repetissem, mas também criou um senso de segurança e lealdade entre os empregados. A produtividade aumentou e o hotel começou a ganhar reconhecimento na região por suas práticas de negócios éticas e seu compromisso com a comunidade. Lucas continuou trabalhando como zelador, mas também assumiu responsabilidades adicionais, ajudando Miguel a implementar programas de treinamento e desenvolvimento para os funcionários. Seu background em negócios, combinado com sua experiência prática no hotel, provou ser uma combinação valiosa. Foi durante esse período de transformação que Lucas finalmente encontrou coragem para revelar a André toda a verdade sobre o acidente. Uma noite, depois do expediente, ele convidou André para uma conversa séria. André, Lucas começou, sua voz tremendo. Há algo que eu preciso te contar. Algo que deveria ter dito há muito tempo. André olhou para ele com preocupação. O que foi, Lucas? Você está me assustando. Lucas respirou fundo e começou a contar toda a história. O acidente, a fuga, a culpa que o consumiu por anos. Ele observou o rosto de André passar por uma série de emoções. Choque, raiva, dor, confusão. Quando Lucas terminou, o silêncio entre eles era palpável. André se levantou abruptamente, caminhando de um lado para o outro, suas mãos tremendo. Você. André finalmente falou, sua voz embargada de emoção. Você destruiu minha família, minha esposa. Ela morreu por causa dos ferimentos daquele acidente. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Eu sei. E não há nada que eu possa fazer ou dizer para consertar isso. Eu sinto muito, André. Mais do que você pode imaginar. André se virou para ele, os olhos cheios de dor e raiva. Por que está me contando isso agora? Por que não foi embora? Por que fingiu ser meu amigo todo esse tempo? Lucas engoliu em seco. Porque você e suas crianças se tornaram importantes para mim. Porque eu queria fazer algo, qualquer coisa, para tentar compensar o mal que causei.
e porque você merece saber a verdade. André ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente, ele falou. Eu preciso de tempo, Lucas. Preciso pensar. Não posso lidar com isso agora. Lucas assentiu, entendendo. Eu sei. Tome o tempo que precisar. Se você quiser que eu vá embora, que nunca mais me veja, eu entenderei. André não respondeu. Ele simplesmente se virou e saiu, deixando Lucas sozinho com seu remorso e arrependimento. Os dias que se seguiram foram alguns dos mais difíceis na vida de Lucas. André evitava-o no trabalho, trocando de turno para não terem que se encontrar. As crianças, Sofia e Pedro, perguntavam por que não podiam mais ver tio Lucas, e André teve que inventar desculpas. Lucas respeitou o desejo de André por espaço, mas a distância o corroía por dentro. Ele se perguntava se havia feito a coisa certa ao revelar a verdade, se não teria sido melhor carregar esse segredo para sempre. Semanas se passaram, e a tensão no hotel era palpável. Miguel, que havia sido informado da situação, fez o possível para manter a paz, mas estava claro que algo precisava mudar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Pedro, o filho de André, teve uma crise de asma severa e precisou ser hospitalizado. André, desesperado e sem saber a quem recorrer, ligou para Lucas no meio da noite. Lucas não hesitou. Ele correu para o hospital usando seus contatos e recursos para garantir que Pedro recebesse o melhor tratamento possível. Ele ficou ao lado de André durante toda a noite, oferecendo apoio silencioso enquanto esperavam por notícias. Quando a manhã chegou e Pedro estava fora de perigo, André finalmente se virou para Lucas. Por que você fez isso? Ele perguntou, sua voz rouca de exaustão e emoção. Depois de tudo o que aconteceu, por que você ainda se importa? Lucas olhou nos olhos de André, sentindo todo o peso de seus erros e de sua jornada de redenção. Porque, apesar de tudo, você e suas crianças são família para mim, André. Eu sei que não tenho o direito de dizer isso, mas é a verdade. E família cuida um do outro, não importa o quê. André ficou em silêncio por um longo momento, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Finalmente ele falou. Eu passei semanas te odiando, Lucas. Odiando o que você fez. Odiando que você mentiu para mim por tanto tempo. Mas então eu pensei na pessoa que você se tornou, no amigo que você foi para mim e para meus filhos, e percebi que não posso julgar você apenas pelo seu pior momento. Lucas sentiu seu coração se apertar. André ergueu uma mão interrompendo-o. Eu não estou dizendo que te perdoo, não ainda, mas estou dizendo que estou disposto a tentar, por mim, pelos meus filhos e pelo homem que você se tornou. Naquele momento algo mudou entre eles. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. Era uma chance de cura, não apenas para André e Lucas, mas para todos aqueles que haviam sido afetados por aquela noite fatídica tantos anos atrás. Nos meses que se seguiram, Lucas e André trabalharam juntos para reconstruir sua amizade sobre novas bases. Desta vez, com honestidade e compreensão mútua. Não foi fácil. Houve momentos de raiva, de dor, de dúvida, mas havia também momentos de riso, de compaixão e de crescimento. Lucas continuou seu trabalho no hotel, mas também expandiu seus esforços para ajudar a comunidade. Ele usou seus recursos e conexões para estabelecer programas de educação e saúde para famílias carentes, sempre com o apoio e input de André. André, por sua vez, encontrou força em seu perdão. Ele se tornou um defensor apaixonado de programas de reabilitação para infratores de trânsito, compartilhando sua história e a jornada de Lucas para mostrar que a mudança e a redenção são possíveis. O Hotel Bela Vista se tornou um modelo de negócio ético e responsabilidade social. Miguel, inspirado pela transformação que testemunhara, implementou políticas progressistas que fizeram do hotel um dos melhores lugares para se trabalhar na região. Anos se passaram e a história de Lucas e André se espalhou, inspirando outros a buscarem perdão e redenção. O hotel se tornou um símbolo de segunda chance e transformação pessoal. Em uma noite tranquila, Lucas e André estavam sentados na varanda do hotel, observando o pôr do sol. Sofia e Pedro, agora adolescentes,
brincavam no jardim próximo. Você já pensou em voltar? André perguntou subitamente. Para sua antiga vida, quero dizer. Lucas sorriu, balançando a cabeça. Não. Esta é minha vida agora. Aqui com vocês, fazendo a diferença da maneira que posso. Não trocaria isso por nada. André sentiu um sorriso suave em seus lábios. Sabe, Lucas, às vezes eu penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Se você não tivesse causado aquele acidente, se não tivesse fugido, se não tivesse vindo parar aqui. Lucas sentiu um aperto no peito. Eu sei. Eu penso nisso todos os dias. Mas então, André continuou, eu olho para tudo o que construímos aqui, para todas as vidas que mudamos, e penso que talvez, de alguma forma estranha, tudo isso tenha acontecido por uma razão. Lucas olhou para o amigo, sentindo uma onda de emoção. Você realmente acredita nisso? André deu de ombros. Tenho que acreditar. É o que me ajuda a seguir em frente. Naquele momento, Sofia chamou por eles do jardim. Pai, tio Lucas, venham ver o que encontramos. Lucas e André trocaram um olhar antes de se levantarem para se juntar às crianças. Enquanto caminhavam lado a lado, Lucas refletiu sobre a jornada extraordinária que os havia trazido até ali. Se você assistiu até aqui, por favor, considere se inscrever no canal e comente onde você mora, voltando à história. Lucas e André se aproximaram de Sofia e Pedro, que estavam agachados perto de um arbusto no jardim. As crianças apontavam animadamente para um pequeno ninho de pássaros, onde 3 filhotes recém-nascidos piavam suavemente. Olhem, exclamou Pedro, seus olhos brilhando de excitação. Eles acabaram de nascer. Sofia acrescentou, sua voz cheia de preocupação. Mas não vejo a mãe deles por perto. E se ela não voltar? Lucas se ajoelhou ao lado das crianças, examinando cuidadosamente o ninho. Não se preocupem, ele disse com um sorriso gentil. A mãe provavelmente está procurando comida, ela voltará em breve. André observava a cena com um misto de emoções. Ver Lucas interagindo com seus filhos ainda trazia à tona sentimentos conflitantes, uma mistura de gratidão pela pessoa que Lucas se tornara e uma pontada de dor pelo passado que não podia ser mudado. O que devemos fazer? Perguntou Sofia, olhando ansiosamente para seu pai e Lucas. André se aproximou, colocando uma mão no ombro de cada um de seus filhos. Bem, o melhor que podemos fazer é deixá-los em paz. A natureza sabe o que faz. Lucas assentiu em concordância. Seu pai está certo. Mas sabem o que podemos fazer? Podemos montar um pequeno abrigo para proteger o ninho da chuva sem interferir muito. Os olhos das crianças se iluminaram com a ideia. Rapidamente, o grupo se mobilizou para criar uma cobertura simples, mas eficaz para o ninho, usando materiais naturais encontrados no jardim. Enquanto trabalhavam juntos nessa pequena missão de resgate, Lucas não pôde deixar de ver o simbolismo da situação. Assim como estavam protegendo aqueles filhotes vulneráveis, ele e André haviam aprendido a cuidar um do outro e da comunidade ao seu redor, apesar das adversidades do passado. À medida que o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, a pequena família improvisada permaneceu no jardim, observando de longe enquanto a mãe pássaro retornava ao ninho. Havia um sentimento de paz e realização no ar, uma sensação de que, apesar de todos os desafios e dores do passado, eles haviam encontrado algo precioso ali. Naquela noite, depois que as crianças foram para a cama, Lucas e André sentaram-se na varanda do hotel, compartilhando uma garrafa de vinho e conversando em voz baixa. Sabe, Lucas, André começou girando pensativamente o copo em suas mãos. Houve um tempo em que eu pensei que nunca seria capaz de te perdoar completamente. Lucas sentiu seu coração apertar. Eu não te culparia se esse ainda fosse o caso, André. André balançou a cabeça lentamente. Não, não é mais assim. Vendo você com as crianças hoje, lembrando de tudo o que você fez por nós, por esta comunidade, percebi que o perdão não é apenas sobre esquecer o passado. É sobre abraçar o presente e o futuro que construímos juntos. Lucas sentiu lágrimas se formando em seus olhos. André, Deixe-me terminar. André interrompeu gentilmente. O que aconteceu naquela noite foi terrível. Perdi minha esposa. Quase perdi meus filhos.
Por muito tempo, achei que tinha perdido a mim mesmo também. Mas então você apareceu. Não como o homem que causou o acidente, mas como alguém determinado a fazer a diferença, a consertar as coisas. André fez uma pausa, tomando um gole de vinho antes de continuar. Você poderia ter fugido de novo quando descobriu quem eu era. Poderia ter usado seu dinheiro para se livrar dos problemas, mas você ficou. Enfrentou as consequências. E no processo, não apenas me ajudou a curar, mas curou a si mesmo também. Lucas estava sem palavras, emocionado demais para falar. André colocou uma mão em seu ombro. O que estou tentando dizer, Lucas, é que eu te perdoo. Completamente. E mais do que isso, sou grato por ter você em nossas vidas. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Lucas. Uma última barreira de culpa e autorrecriminação que ele nem sabia que ainda carregava. As lágrimas fluíram livremente enquanto ele abraçava André, anos de emoções reprimidas finalmente encontrando uma saída. Quando finalmente se separaram, ambos os homens enxugando os olhos e rindo suavemente de sua própria vulnerabilidade. Lucas falou, obrigado, André. Isso significa mais para mim do que você pode imaginar. Prometo que melhor para merecer esse perdão todos os dias. André sorriu, um sorriso genuíno e caloroso. Eu sei que vai. E é por isso que estou pensando em aceitar aquela oferta de Miguel para me tornar gerente assistente do hotel. Lucas ergueu as sobrancelhas, surpreso. Sério? André, isso é incrível. Você merece totalmente. André assentiu. Sim, acho que está na hora de dar o próximo passo. E com você aqui para ajudar com as crianças e o trabalho comunitário, sinto que posso fazer isso. Os dois amigos passaram o resto da noite planejando o futuro. Não apenas para eles mesmos, mas para o hotel, para as crianças e para a comunidade que haviam chegado a amar. Havia um sentimento de esperança no ar, uma sensação de que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. Nas semanas e meses que se seguiram, as mudanças começaram a se concretizar. André assumiu seu novo papel como gerente assistente, trazendo uma nova perspectiva e energia para a administração do hotel. Lucas, por sua vez, expandiu seu trabalho comunitário, estabelecendo parcerias com empresas locais para criar programas de treinamento e oportunidades de emprego para jovens em situação de risco. O Hotel Bela Vista floresceu sob esta nova liderança. Miguel, vendo o sucesso de sua abordagem mais compassiva e orientada para a comunidade, começou a implementar mudanças similares em outros hotéis da rede. A história de redenção e transformação de Lucas e André se espalhou, atraindo atenção positiva e inspirando outros a buscarem segundas chances e reconciliação. Sofia e Pedro cresceram em um ambiente de amor e apoio, com dois pais dedicados e um tio, Lucas, sempre presente. Eles se tornaram jovens compassivos e engajados, frequentemente liderando projetos comunitários e inspirando seus colegas a fazer a diferença. Um dia, cerca de 10 anos após aquela conversa na varanda, Lucas estava sentado em seu escritório no hotel quando recebeu uma ligação inesperada. Era seu pai, Roberto. Lucas, a voz de Roberto soou cansada, mas determinada pelo telefone. Eu estive pensando muito ultimamente. Sobre você, sobre o trabalho que você tem feito aí. E eu percebi que está na hora de fazer algumas mudanças na empresa. Lucas ouviu atentamente, enquanto seu pai explicava seu plano de transformar a Almeida Incorporações em uma empresa mais ética e socialmente responsável. Roberto queria implementar programas de habitação acessível, investir em projetos de sustentabilidade e estabelecer uma fundação para apoiar causas sociais. E eu gostaria da sua ajuda para fazer isso acontecer, filho, Roberto concluiu. Você provou que entende melhor do que eu como fazer a diferença real na vida das pessoas. O que me diz? Lucas ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da decisão diante dele. Ele olhou pela janela de seu escritório, vendo André conversando animadamente com um grupo de funcionários, Sofia ajudando um hóspede idoso com suas malas e Pedro plantando novas flores no jardim. Com um sorriso, Lucas respondeu: Pai, eu ficaria honrado em ajudar. Honrado, mas com uma condição, que possamos usar o Hotel Bela Vista como um modelo para o que queremos alcançar, e que André e a equipe aqui possam ser parte integral desse processo. Roberto concordou prontamente
E assim começou um novo capítulo na vida de Lucas, André e todos no Hotel Bela Vista. A pequena semente de mudança que havia sido plantada anos atrás com a chegada de Lucas àquele hotel modesto, agora florescia em algo muito maior, tocando vidas em uma escala que nenhum deles poderia ter imaginado. À medida que os anos passavam, o legado de Lucas e André continuou a crescer. O Hotel Bela Vista se tornou um símbolo de transformação e esperança, um lugar onde segundas chances não eram apenas dadas, mas celebradas. A história deles inspirou livros, documentários e até mesmo um filme, espalhando a mensagem de redenção e perdão para muito além dos limites de sua pequena cidade. Sofia seguiu os passos de Lucas, estudando administração de empresas com foco em responsabilidade social corporativa. Ela eventualmente assumiu um papel de liderança na fundação estabelecida por Roberto, expandindo seu alcance e impacto. Pedro, por outro lado, descobriu uma paixão pela medicina, inspirado pelos desafios de saúde que enfrentou na infância. Ele se tornou um pediatra respeitado, frequentemente voltando à sua cidade natal para oferecer atendimento gratuito a crianças carentes. Lucas e André, agora com cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos brilhantes de determinação, continuaram a ser o coração e a alma do Hotel Bela Vista. Eles eram uma presença constante, sempre prontos para ouvir um funcionário em dificuldades, aconselhar um hóspede perdido ou simplesmente compartilhar uma xícara de café e uma boa conversa. Em uma tarde tranquila, Lucas encontrou André sentado naquele mesmo banco nos fundos do hotel, onde haviam tido tantas conversas importantes ao longo dos anos. Ele se juntou ao amigo e, por um momento, ambos ficaram em silêncio, apreciando a vista do jardim que haviam cultivado juntos. "Você já imaginou que chegaríamos aqui?" André perguntou finalmente, um sorriso suave em seus lábios. Lucas balançou a cabeça, rindo suavemente. "Nunca. Quando cheguei aqui, tudo o que eu queria era esconder meu passado e talvez encontrar um pouco de paz. Nunca imaginei que encontraria uma família, um propósito." André assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas não derramadas. "Sabe, Lucas, às vezes eu ainda penso naquela noite, na dor, na perda. Mas então eu olho para tudo isso." Ele fez um gesto abrangente com a mão, indicando o hotel, o jardim, a cidade além, e percebo que de alguma forma daquela tragédia nasceu algo beautiful. Lucas colocou uma mão no ombro de André, sentindo o peso de suas histórias compartilhadas, das lutas e triunfos que os trouxeram até ali. "Você está certo. E isso é graças a você, André. Sua força, sua capacidade de perdoar. Você me ensinou o verdadeiro significado de redenção." Os dois amigos ficaram ali sentados enquanto o sol se punha, refletindo sobre a jornada que os trouxe até aquele momento. Eles sabiam que o caminho nem sempre havia sido fácil, que houve momentos de dúvida, de dor e de arrependimento. Mas também sabiam que cada passo, cada desafio superado, os havia moldado nas pessoas que eram hoje. À medida que as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, Lucas e André se levantaram, prontos para mais uma noite de trabalho no hotel que se tornara muito mais do que um simples lugar de hospedagem. Era um lar, um refúgio, um símbolo de esperança para todos que cruzavam suas portas. E assim, a história de Lucas e André, do Hotel Bela Vista e de todos aqueles cujas vidas foram tocadas por sua jornada, continuou a se desenrolar. Era uma história de redenção, de perdão, de segundas chances e de transformação. Uma história que começou com um terrível erro, mas que floresceu em algo belo e significativo, provando que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, há sempre espaço para luz, para crescimento e para amor. Enquanto caminhavam de volta para o hotel, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer, Lucas e André sabiam uma coisa com certeza. Juntos, eles poderiam superar qualquer obstáculo, curar qualquer ferida e continuar fazendo a diferença, um dia de cada vez, uma vida de cada vez. E assim, o Hotel Bela Vista continuou a brilhar como um farol de esperança e transformação, seu legado se estendendo muito além de suas paredes, tocando vidas e inspirando mudanças por gerações vindouras.
A jornada de Lucas e André provou que não importa quão escuro seja o passado, há sempre a possibilidade de um futuro mais brilhante. Basta ter coragem para dar o primeiro passo e a força para continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece impossível.